Olá, irmãos, olá, amigos. Hoje é quarta-feira, 4/5/22 e estamos mais uma vez nos encontrando essa semana e nesse momento para refletirmos sobre a palavra de Deus e logo após eu sugiro a você que tenha um momento de oração e de comunhão com o Senhor, sabendo que certamente Ele te ouvirá e te atenderá. Antes de lermos 2 versículos da palavra, gostaria de orar com vocês. Vamos orar. Senhor Deus querido, eu agradeço ao Senhor por esse dia tão bonito que o Senhor está nos dando. Agradeço ao Senhor por este momento de comunhão com os irmãos e peço a tua bênção. Peço a tua orientação, ó Deus, para esta reflexão da tua palavra. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Guarda o nosso país. Guarda este mundo, Senhor. Coloca o teu temor nos corações dos homens, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o assunto Conselhos de Davi a Salomão. Antes de começarmos a refletir, gostaria de ler 2 versículos que estão em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 9 e 10, que diz assim: E tu, meu filho Salomão, conheces o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Conselhos de Davi a Salomão. Muito bem. Podemos notar aqui que Davi percebeu que ele já estava prestes a partir deste mundo e que o seu filho, ele sabia que o sucederia no trono. Então ele não perdeu essa oportunidade de dar-lhes alguns conselhos. Então ele se dirigiu diretamente ao seu filho, mas também publicamente ele fez questão de mostrar que era Salomão que Deus queria que reinasse, que substituísse a Davi. No começo, nos versículos anteriores, nós vemos aqui que Davi, ele convoca a liderança do seu povo. O texto aqui diz que ele convocou os príncipes, aqueles que serviam o rei, convocou varões valentes, convocou seus filhos, enfim, ele convocou toda a liderança e diz para a liderança: eu gostaria de ter construído um templo para o Senhor habitar, porém, ele não me permitiu. Devido ao meu chamado, eu fui chamado para a guerra, para conquistas, e devido à violência passada na minha vida, nas guerras, Deus não me escolheu para construir o templo. E nos versículos que lemos, nós vemos Davi se direcionando de uma forma direta a Salomão, lhe dando alguns conselhos. E disse assim: E tu, meu filho Salomão, você vai liderar esse povo. É muito importante que você fique atento para estes princípios. Então ele diz assim: conhece o Deus de teu pai. Ora, Davi conhecia Deus. O famoso salmista que compôs o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a partir daí ele vai descrevendo a comunhão e o conhecimento que ele tinha de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso sabermos que Deus se deixa conhecer e nos permite conhecê-lo cada vez mais. Então nós vemos aqui, infelizmente, irmãos, os cachorros ficam latindo aqui. Nós temos um problema sério aqui, com barulho de carros, motos, mas vamos em frente aqui. Então, ele diz assim:
Conhece o Deus de teu pai. Salomão, se você conhecer o Deus de teu pai, você vai se dar bem na vida. Hoje nós sabemos a história. Infelizmente, Salomão não foi fiel. E ele acabou não se dando mal, não se dando bem. Ele acabou se dando mal. Não é? Mas falta de conselho não foi. Davi disse, conhece o Deus de teu pai. Depois disse assim, não é só conhecer, é servi-lo com o coração perfeito. Ele estava dizendo para Salomão, se você conhecer o Deus de teu pai, você vai ser um servo dele. Se você for um servo, você vai servi-lo. Se você for servi-lo, faça isso com o coração perfeito. Então, todo cristão, agora trazendo para o nosso contexto, deve procurar uma vida de maior perfeição possível. Então, em todas as áreas da vida, como pai de família, como esposo, como esposa, como filho, ser perfeito no relacionamento social com as pessoas, ser honesto, pagar as dívidas, ser um cidadão de respeito, porque isto nos leva a honrar a Deus. Não é que isto traga salvação, porque o que traz salvação é um coração entregue, no nosso contexto, entregue a Jesus Cristo. Mas a entrega a Jesus nos leva a procurarmos viver e servir com integridade, com fidelidade. E ele vai por aí, não é? Conhece Deus, teu pai, serve-o com a alma voluntária, sem querer recompensa. Alma voluntária, sem fazer de Deus balcão de troca. Senhor, eu vou te dar isso, mas o Senhor me devolve aquilo. Eu vou fazer isso, mas eu quero aquilo. Eu vou servir, mas é lógico que Deus vai abençoar. Eu não tenho a mínima dúvida que Deus vai cuidar daquele que o serve com o coração voluntário. Mas o princípio de vida, o princípio comportamental, o princípio do coração do servo do Senhor é um princípio voluntarioso, sem querer recompensa absolutamente nenhuma. Então Davi está dizendo para Salomão servi-lo com um coração voluntário. Aí depois ele vai mostrando algumas coisas. Olha, se você buscar a esse Deus, você será achado. Se você deixar, ele vai te rejeitar. Então você deve buscá-lo e ele vai te aceitar. Ele não vai te rejeitar. Se você rejeitá-lo, é o princípio do livre-arbítrio. Ele vai permitir que você o rejeite e o abandone. Aí depois, no 10, ele diz assim, olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Você tem um ministério perante o Senhor. Você foi escolhido para construir o templo. E todos nós sabemos que Salomão construiu um templo magnífico. Ficou na história. Neste lado, neste aspecto, ele cumpriu. Ele entendeu. Mas, infelizmente, ele acabou se desviando do Senhor e abandonou o Senhor em outras áreas da sua vida. E Davi termina com a singela exortação. Esforça-te e faz a obra. Esforça-te. Essa palavra tem muito na Bíblia. Esforça-te, tem bom ânimo. E aqui, esforça-te e faze a obra. A obra do Senhor, ela é executada através de muito esforço, muita luta. Há muitos desafios. Mas é muito importante saber que o Senhor está do lado daquele que arregaça as mangas, daquele que se propõe a fazer a obra. Guarde esta palavra, ou estas palavras. Esforça-te e faze a obra. Porque a obra é de Deus. E se é de Deus, é Ele quem abençoa, é Ele quem provê, é Ele quem leva o seu servo à vitória. Vamos orar nesse sentido?
Vamos ver se a nossa vida se encaixa dentro destes conceitos e desses conselhos que Davi deu a Salomão. Vamos refletir? Vamos orar ao Senhor? Vamos nos esforçar para fazer a obra do Senhor? Que assim seja em nossas vidas. Que o Senhor nos sustente e que o Senhor nos ajude. Deus abençoe você, sua família, sua vida.